fenômenos, males espirituais, espíritos que atormentam pessoas, espíritos que atormentam pessoas dentro de casa, que acompanham pessoas. Isso existe. Eu recebo muitos pedidos diariamente de ajuda nesta área. Eu sou um padre, eu rezo por outras coisas também, né? Amor, família, negócio, não, minha família, meus filhos. Mas a grande maioria dos pedidos que eu recebo é de problemas espirituais. Quando se fala dos problemas espirituais, repito, eu não quero aqui discutir religião. Uhum, Não vou discutir aqui religião. Cada um tem a sua, eu uhum, respeito, não vou entrar nesse mérito. Mas, quando se fala do exorcismo, existem alguns leques que a gente pode entrar, que a gente ouve em algumas religiões, as obsessões. sim, Outras religiões, o, o espírito demoníaco. sim, Outra denominada religião, a entidade que sim, perseguidora sim. e tal. Mas quando se fala do exorcismo, ele pode ser classificado dentro, para o leigo que não entende, o que, padre? Bom, vou lhe dar essa resposta, mas deixa eu dar uma complementada aí. Eu acho que todas essas religiões, quando citam essas nomenclaturas diferentes, estão falando praticamente da mesma coisa. Então, por exemplo, um problema, quando eu digo a pessoa tem um problema espiritual, pode ser uma possessão. O que é uma possessão? A possessão é quando um mal espiritual se apodera do corpo de alguém. Do Então corpo. ela fica possuída. Possuída de uma maneira que aquele espírito ele toma a mente da pessoa e a pessoa já não sabe mais o que está fazendo. Então isso é uma possessão, possessão do corpo. Então são pessoas que perdem o sentido, são pessoas que desmaiam, são pessoas eh, que xingam, que são difíceis de segurar, são pessoas que têm reações estranhas. Não existe um padrão de reação, existe uma mudança de comportamento. Isso é uma possessão. Então a pessoa está possuída, ela está fora de si. Por exemplo, a gente costuma dizer que quando uma pessoa acorda diferente e que está fazendo coisa ruim, esse menino está possuído hoje. Porque você está pressupondo que não é ele que está fazendo aquilo. Igual um animal, né? Ah, meu cachorro estava mordendo tudo, ele está fora do comum, quer dizer, não é ele. Está possuído hoje. Então isso é uma possessão. Então a pessoa está fora de si. Ela faz coisas que não é ela. Geralmente quando a gente tira o mal de uma pessoa que está possuída, muitas das vezes ela nem se lembra do que fez. Porque era algo que controlava ela. Então isso é uma possessão. Tem a obsessão, chamo de obsessão, que é o espírito que encosta. Ele anda ao teu lado, ele não entra no teu corpo, ele não tem aquela força ainda de fazer isso com você, Mas ele persegue. mas ele persegue. E isso é mais comum ainda. Então pessoas que dormem à noite têm sensações de que tem gente mexendo com ela, ao lado dela. Pessoas que sentem arrepios, né? Inclusive uma coisa que acontece muito é as pessoas me perguntarem assim, como eu faço missas com o exorcismo, é comum que as pessoas que têm possessão no corpo passem mal. Se manifestem? Manifestem, sente coisa estranha, às vezes não é aquela manifestação como a gente está acostumado a ver. Acontece outros tipos de manifestação. Tem gente que desmaia, tem gente que perde o sentido, tem gente que grita. E tem gente que me pergunta assim, mas se eu for na sua igreja, receber um exorcismo e não passar mal, quer dizer que eu não tenho nada? Quer dizer que você não tem uma possessão, mas pode ter um mal ao teu lado. E quando uma pessoa tem um mal ao lado dela, isso é tão ruim quanto uma possessão, porque o mal, estando fora, mesmo ele não tendo tanto poder sobre o corpo, mas ele prejudica. Então você imagina você com uma coisa ruim ao teu lado indo conhecer uma moça pela primeira vez. Então ela pode dizer assim, eu não gostei dessa pessoa. Quem aqui nunca teve essa sensação de chegar perto de alguém e falar, eu não gostei dessa pessoa?
E a pessoa não sabe explicar o porquê não gostou. Eu não gostei deste cara, eu não sei, sabe, no santo não bateu. É assim, de primeira. Porque às vezes você pode ter alguma coisa do teu lado, né? Isso acontece também quando você vai arrumar emprego, você vai conversar com alguém, o cara atendeu 100 pessoas naquele dia, mas com você, eu não fui com a cara daquela pessoa, não gostei, não bateu. Então você vê que a pessoa, quando a gente costuma dizer, na linguagem popular, né, a pessoa está muito carregada, né? E esse carregado é isso, alguma coisa ruim ao lado dela, que acompanha ela e que vai fazendo essas coisas, prejudicando, trancando portas, as coisas vão dando errado. Isso acontece. Então tem isso, a possessão do corpo e tem a obsessão, o espírito que se ajunta, fica perto, anda com você. Às vezes é só na tua casa, não tem uma regra, né? O espírito vai entrar numa pessoa e vai agir assim, assim, assim. Ele age de muitas maneiras. Que o que ele quer é destruir. Eh, Muitas vezes o espírito entra, talvez você vai perguntar, né, mas por que que o espírito entra, né? É teu espírito que entra porque você está fraco espiritualmente, tem um mal que chega perto de você ou que vem para possuir porque alguém desejou fazer isso, foi a algum lugar e ofereceu, né, fez oferendas e pediu para que um espírito viesse. Há muitas maneiras que o espírito entra numa pessoa, mas que eles vêm para trazer coisas ruins, eles vêm. Então as pessoas, a maioria das pessoas que me procuram é isso. Pessoas que estão sofrendo com problema espiritual e não sabe como lidar com isso. Como é que eu tiro? Como é que eu me liberto disso? Como é que eu volto a dormir em paz? Como é que eu volto a ser feliz? Que esses males vão prejudicando as pessoas. E, padre, como que não confundir que pode ser algo de uma frustração de uma pessoa, de um sentimento de depressão, de um sentimento de angústia, porque a angústia causa Causa delírios. delírios, Tra- depressão. Muito mais. Se uma pessoa cai num estado de tristeza profunda, É, o imaginário subconsciente dela passa a ter coisas que ela pode passar a acreditar que é, tenha. é. Dentro disso, aonde é que o senhor trabalha, que o senhor consegue diferenciar se é algo mental da pessoa ou isso que o senhor fala é questão espiritual ou ciência quando se fala de espíritos que atormentam? Que o Sim. senhor... Isso é maravilhoso. Essa pergunta é maravilhosa, porque realmente isso acontece. Há pessoas que eu atendo que a gente vê, não é um problema espiritual. A pessoa precisa de tratamento. Porque nem todos os problemas é de ordem espiritual. Nem todo mal que acontece na tua vida é o diabo que está fazendo isso contra você. Nem todo mal que você está atravessando é porque alguém está lhe desejando alguma coisa ruim, né? Então, precisa realmente diferenciar o que é espiritual e o que não é. Eu consigo sentir, pela minha experiência, pelos tantos anos já atendendo as pessoas, e eu tenho essa sensibilidade maior para isso, né? Como muitas pessoas têm sensibilidades para sentir quando alguma coisa não está bem, quando está para acontecer alguma coisa ruim, né? A gente tem essas coisas. Então eu converso um pouco com as pessoas, eu já consigo sentir, olha, isso é realmente problema espiritual. Mas eu sempre oriento que uma pessoa quando está atravessando um problema desse, por exemplo, pode ser que tenha alguém que está nos assistindo agora, que está passando por um problema difícil, às vezes ela não está conseguindo a solução, então começa a vir na cabeça dela. Será que isso é um problema espiritual? Né? Então a primeira coisa a se fazer a pessoa não deve abandonar um tratamento convencional, o seu médico, o seu psiquiatra. Às vezes chegam pessoas com remédios lá para mim. Pá, está acontecendo isso, 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 eu devo parar de tomar esse remédio porque isso aí é um problema espiritual? Não, não se deve parar um remédio.
Quem vai te dizer o momento de parar um remédio é o médico. É ele que diz. Mas você pode agregar as orações, isso vai ajudar, né? Então, a primeira coisa é essa, a pessoa precisa dar continuidade aos tratamentos, quem está passando por tratamento, a pessoa precisa procurar um profissional se ela está achando que ela não está bem mentalmente, caso ela ache que a ajuda espiritual pode resolver, ela precisa procurar alguém que possa ajudar, né? Agora, pode ser que você sabe que existem pessoas boas e ruins em todas as áreas. Em todas as áreas, inclusive na área religiosa. Há pessoas boas e pessoas ruins. E se eu falar para uma pessoa que não tem problema espiritual, que ela tem problema espiritual, eu estaria enganando ela. E muitas pessoas devem fazer isso, né? Isso pode acontecer, mas realmente é importante identificar isso, se a pessoa tem um problema espiritual ou se ela tem um problema físico. Às vezes ela tem um problema físico, apesar que as orações não vão atrapalhar. Se ela tiver só um problema físico, as orações só vão ajudar ela. Mas o ruim é a pessoa interromper um tratamento físico achando que é um problema espiritual e ela se complicar mais. Isso não pode acontecer. Quando se fala do